você é um titular de dados, ou seja, qualquer cidadão, e não conhece os seus direitos de acordo com o LGPD, então fica nesse vídeo que eu vou te dar a dica. A LGPD é a Lei Geral de Proteção dos Dados. Ela veio para proteger os dados dos titulares, ou seja, dos cidadãos, de todos os cidadãos brasileiros ou que residem aqui no país, né? E essa lei veio, além de trazer a proteção de dados, essa lei veio também para impedir que haja vazamentos de dados por algumas empresas. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar alguns direitos seu, cidadão, de um curso que eu fiz de LGPD exclusivo para advogados, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Se você é advogado, se você conhece o advogado, manda para ele esse vídeo, tá? Vou deixar o link aqui embaixo do curso, tá bom? Curso LGPD para advogados, tá? Então eu vou trazer para vocês um trechinho desse curso que eu fiz, mas mostrando apenas para vocês os direitos dos titulares, ou seja, a parte que cabe, a parte que cabe ao cidadão, à pessoa comum, cada titular de direito, tá? Então assiste esse vídeo com bastante atenção, que vocês vão gostar, eu tenho certeza. E não esquece, deixa o like e se inscreve no canal para você sempre receber mais conteúdos cada vez mais atualizados, tá bom? Vamos nessa, hein? Quem está coletando os seus dados é como se ele praticamente tivesse que ficar para você, olha, você quer informação sobre os seus dados? Você quer informação? É ostensivo, né? Não é só inerte, ficar parado, eu vou esperar ele pedir e tá tudo certo. Não, é ostensivo, tá? Sempre que a pessoa perguntar, e meus dados? Já tá ali, você quer saber sobre os seus dados? E seus dados? Você quer saber sobre os seus dados? Tá? Sempre de maneira clara e adequada, tá? Então ali no artigo 9º, ele traz então algumas nos seus incisos ali, algumas finalidades, né? Alguns princípios. Bom, inciso 1, finalidade específica do tratamento. Então você precisa informar como você está tratando esses dados, né? 2, forma e duração do tratamento, tá? Como você está tratando esses dados? Eu tô mandando para alguém de fora, né? Para alguém de fora tratar esses dados e depois me devolver só o que eu preciso, tá? E a duração de tratamento, quanto tempo você vai ficar com esses dados em seu poder, né? Outra, a identificação do controlador, tá? Quem é o controlador? O controlador é aquela pessoa fulano de tal, ou a empresa X, ou a pessoa física Y, quem eu mando os meus dados para ele tratar, os dados que eu coleto para ele tratar. Então tem que ter a informação sobre o controlador, tá? Lá no nosso termo de consentimento você vai ter essa informação do controlador, né? No meu caso ali, eu coloquei como geralmente escritórios não tem assim condições de pagar outros para fazer, então o que eu faço? O escritório próprio, ou eu mesmo, sou o controlador, tá? Então, eu coloco ali isso, tá? Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. Você compartilha esses dados? Sim, eu mando para outra pessoa, para o controlador, para ele. Então você compartilha esses dados. Então você tem que deixar a informação clara e adequada com quem você compartilha esses dados e qual a finalidade que você compartilha esses dados. Bom, eu compartilho somente para ele fazer o tratamento e me devolver o que eu preciso para finalidade específica, tá bom? Parágrafo 1º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou que não tenham sido apresentado previamente com transparência de forma clara e inequívoca. Bom? Então, por exemplo, se o consentimento, a pessoa vai pegar o seu consentimento, coletar seus dados, né, no termo de consentimento, e não te explica por quê, esses dados são nulos. Bom? Na hipótese que o consentimento é requerido, se houver mudança de finalidade, olha aqui aquele ponto lá que eu falei da uma finalidade, lá no artigo 5º, né? Uma finalidade. Então, se houver a mudança de finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deve informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento caso discorde das alterações. Então vamos imaginar que coletamos os dados dos nossos clientes apenas para o processo, Mas de repente, vamos imaginar que eu também tenha
digamos assim, eu tenho um canal numa rede social, enfim, que eu vendo curso, por exemplo, curso sobre aquilo. Então, se eu quero vender aquele curso para aquele titular, eu não posso aproveitar aqueles dados dele. Porque aqueles dados não foram coletados daquela forma, senão ele vai ser considerado nulo. Acabamos de ver no parágrafo 1º do artigo 9º. Então, se eu quero mudar a finalidade, ou adicionar a finalidade, o que eu tenho que fazer? Entrar em contato com o cliente e informar previamente sobre essas mudanças. Né? Olha, cliente, eu peguei seus dados aqui para a gente fazer aquele nosso processo e tal, mas eu tenho também um canal no YouTube onde eu dou dicas, ou eu tenho o meu Instagram onde eu dou dicas, né? Ou no meu Facebook eu posto dicas diárias, enfim, qualquer rede social. Né? Você quer que eu te mande isso, que eu te mande um e-mail marketing, que eu te mande uma newsletter todo dia, né? Eu escrevo blog. Então você quer que eu te mande uma newsletter para você ter acesso a esse conteúdo? Aí sim, se ele falar, olha, não, então eu quero, né, consentimento novo, então consentimento novo de forma clara, aí sim você está autorizado a enviar newsletter para ele, a enviar vídeos do YouTube, enfim, aquele material que você produz, né? Caso ele fala, não quero, mas eu quero revogar os meus dados aqui, né? Eu quero revogar os meus dados que eu te dei. Ele tem o direito. Tá? Esse é o direito dele de revogar. Tá bom? Parágrafo 3º. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque. Então, se o tratamento de dados, se aquela coleta de dados, aquele teu CPF, ele for usado como condição para fornecer um produto ou serviço, né? Olha, eu vou te dar um desconto aqui. Esse medicamento está com desconto, né? Então ele tem que ser fornecido, não só o consentimento tem que ser expresso, claro, mas ele tem que ser sido em destaque. Essa cláusula tem que ser em destaque, que os seus dados vão ser usados para desconto na compra do produto, né? E sobre esse fato, com destaque sobre esse fato, e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no artigo 18 desta lei. E aqui eu chamo a atenção ali, chamei em parênteses ali em vermelho, e fiz o destaque ali, nas farmácias, quando eles pedem o seu CPF para te dar o desconto, eles te informam de modo destacado? É uma reflexão para você. Claro que, como aconteceu comigo lá naquele vídeo que eu falei lá no meu Instagram, inclusive eu te indico para que você ouça esse vídeo, né? Eu não dei meus dados, não dei meu CPF que eles estavam tentando coletar, e mesmo assim ainda tive o desconto. Porque isso não é condição. Se tem o desconto, ele tem que te dar o desconto, né? Então vocês veem aqui que a LGPD ela caminha meio que lado a lado com o Código de Defesa do Consumidor, né? Vocês reparam ali nisso, né? Bom, mais direitos dos titulares então. Então eu vou trazer aqui alguns direitos dos titulares e eu vou pedir para que vocês deem uma olhada então no artigo 9º, artigo 17, 18, 20 e 22, além daqueles outros que a gente já passou, tá? Então, é direito do titular a confirmação da existência do tratamento de dados. Tá? Então, ele pode chegar lá no seu estabelecimento, no seu escritório, e dizer, olha, meus dados estão sendo tratados aí? Sim, estão sendo tratados sim. Ele tem o direito de confirmação de existência ou não. Né? E quais dados que tem aqui? Quais dados que vocês estão usando? Ele tem que ter acesso aos dados. Ah, você tem esse CPF aqui, você tem esse endereço aqui. Ah, não, esse endereço não é mais meu. Ele tem direito de correção dos dados. Né? O meu endereço agora é esse. Então, altera meu endereço aí. E ele tem direito à portabilidade desses dados. Olha, meus dados aqui e tal, então hoje eu não quero mais que você tenha em poder meus dados, eu quero que você mande para outra pessoa, para outro escritório, para outra empresa, que eu vou querer agora eu vou contratar agora os serviços dele. Tá? Então a portabilidade é um direito do titular também. Tá bom? A informação sobre o compartilhamento, como a gente viu no artigo ali atrás, né? No artigo 9º. Os seus dados estão sendo compartilhados com quem? Só com o controlador. Então ele tem que ter essa informação. Quem é o seu controlador? Né? Revisão. A revisão dos dados também é um direito do titular. Tá? Que eles revejam. Né? Essa revisão de dados,
essa revisão de decisões de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado. Nessas revisões, elas são revisões de decisões tomadas unicamente com dados tratados de modo automatizado. Exemplo, revisão de análise de crédito, né? A gente viu ali a lei, ali atrás um pouquinho, quando a gente falou sobre outras leis que já previam o tratamento de dados, a gente viu ali, né, que a análise de crédito, né, ela também ela tem uma proteção, né? Então a gente está revendo agora essa proteção lá no artigo 20 da LGPD, né? Revogação do consentimento, como a gente viu agora, né? A eliminação dos seus dados, né? E aqui eu trouxe um site, o saymine.com, e é interessante que vocês deem uma olhada nesse site, né? Que vocês entendam, né? Que vocês pesquisem, entre nele, dá uma olhadinha, né? Se vocês quiserem que eu faça um videozinho, um Reels, ou seja, qualquer coisa, né, mais detalhado, explicando esse SaveMine, né, pode me chamar aqui, pode mandar um direct, pode, de qualquer forma que vocês quiserem me contatar, me diz, olha, é interessante lá que você fale sobre o SaveMine, como eliminação de dados, como eu posso fazer, tá? Ele é um modo automatizado de como você vai fazer para eliminar seus dados, tá bom? É interessante então que vocês deem uma olhadinha. Se vocês estiverem com um pouco de receio, me chama que eu faço um direito ali eu faço um videozinho explicando, tá? Direito de ação. Direito de ação também é um direito do titular. Está encabeçado no artigo 22. Reparação dos danos sofridos, tá? Então, se o titular de direito sofreu algum dano, ele tem direito de ser indenizado nesses danos que ele sofreu efetivamente. Artigo 42. Né? E a inversão do ônus da prova, que a gente já viu lá atrás, né? Que o titular, quem coleta seus dados, né? A empresa que está coletando, a pessoa que está coletando seus dados, ela tem a obrigação da inversão do ônus da prova. E esse ônus da prova que também está no artigo 42, inciso 2º, tá bom? E aí, pessoal, gostaram das dicas? Para mais dicas, mais cursos, mais informações, segue a gente, se inscreve, curte esse canal, compartilha com quem você conhece, com seus amigos, com o pessoal do trabalho, compartilhe com todos os seus contatos. Dá essa força pra gente. Segue a gente nas redes sociais também, que tem dicas diárias. Joinha, obrigado!